Boa noite, está no ar o Notícias da Hora pela sua TV Tiradentes. Polícia prende suspeitos de envolvimento na tentativa de explosão de caixas eletrônicos do Bradesco, da Grande Circular. Bando também tem participação no roubo de uma joalheria no Manauara Shopping. Os 5 suspeitos de integrar a organização criminosa especializada em roubos de caixas eletrônicos e estabelecimentos comerciais foram apresentados na Delegacia de Roubos e Furtos, localizada no bairro Alvorada, Zona Oeste. Segundo o delegado Adriano Félix, a polícia chegou até os suspeitos depois de descobrir a participação de 2 deles no assalto ocorrido no Manauara Shopping, na joalheria Oron. As investigações ocorreram logo após o roubo ocorrido no dia 26 de julho de 2017. Um roubo na joalheria no shopping da capital amazonense, onde a equipe da DRF começou a trabalhar no intuito de identificar, qualificar todos esses integrantes da organização criminosa. E a partir daí, na última madrugada, em cumprimento de mandado de prisão temporária, nós fomos no encalço de 2 indivíduos, e um deles é o Iderclay, o outro, não vou mencionar o nome, tendo em vista que pode atrapalhar os trabalhos investigativos. A polícia apontou Iderclay Souza da Silva, de 28 anos, como o chefe da organização criminosa responsável pela logística e planejamento dos crimes. Gostaria de frisar que o Iderclay é o responsável por essa organização criminosa, o responsável por planejar o roubo ocorrido no Shopping Manauara, o responsável por planejar o furto tentado ocorrido ontem, na madrugada de ontem, onde eles usaram explosivos, no intuito de explodir os caixas eletrônicos, usavam munições, armamentos de grosso calibre, 5,56, calibre 12, PT-100, armas essas, inclusive, de uso restrito da Polícia Civil, chapas de aço, caso houvesse o confronto com a polícia, e também é responsável por homicídios na cidade. Durante a ação policial foram apreendidas joias e farto material bélico, armas de grosso calibre, pistolas, munições, coletes balísticos, rádios comunicadores e até um fuzil, além de chapas de aço, que seriam usadas pelos criminosos em eventual confronto com a polícia. O delegado Adriano Félix não tem dúvidas de que Iderclay comandava uma das quadrilhas mais perigosas do estado do Amazonas. Esse armamento foi adquirido pelo Iderclay, que é o chefe da organização criminosa, através de um contato com indivíduos que vieram da Colômbia, por R$25 mil. E drogas, Pelo fato dele ser traficante também, nós achamos uma quantidade de drogas e materiais usados para refino e preparo das drogas. Ele usou esse material em troca da compra desse arsenal que seria usado para grandes roubos. Os 5 presos foram autuados em flagrante por associação criminosa, porte ilegal de arma de fogo, além de outros crimes. O bando foi encaminhado à audiência de custódia e conduzido para unidades prisionais do estado. A polícia investiga o envolvimento de outras 2 pessoas no bando que continuam foragidas. Em tom de despedida, representantes de órgãos de segurança e Corpo de Bombeiros apresentam índices do combate à violência nos últimos 150 dias em Manaus. Segundo o secretário de Segurança Pública do Estado, Carlos Alberto, a redução foi de 40% no número de homicídios em setembro, na comparação com o mês anterior. Já na comparação com o mesmo período do ano passado, houve um aumento de 20% deste crime. Este foi um dos dados apresentados no balanço de 150 dias do governo interino. Nós tivemos uma redução expressiva no número de homicídios, de quase 40%, mas tivemos reduções também expressivas em outros índices de infrações penais. Então, o balanço que nós fazemos é positivo. Esse é um modelo de policiamento, talvez, a ser seguido. Outro problema considerado grave, o roubo a ônibus, também registrou redução de 13%. Passou de 377 ocorrências em agosto para 327 em setembro deste ano. Na oportunidade, foi entregue a quantidade de munição para 1 ano, que será usada pelos policiais civis do Amazonas, além de um carro blindado, que será usado pelo Comando de Operações Especiais, COI. O veículo foi uma doação de uma empresa de segurança da cidade e, a julgar pelas condições internas, pode dar trabalho para os policiais. Os sinais de desgaste estão evidentes. É o segundo blindado que nós estamos entregando para o sistema de segurança. O primeiro foi destinado ao Grupo Fera da Polícia Civil e agora esse será para a COI da Polícia Militar. É um blindado que tem a capacidade de proteção balística excelente, vai propiciar que os policiais estejam completamente protegidos em uma intervenção policial. A produtividade das polícias civil e militar também teve alta no período. De janeiro a setembro, foram 436 armas ilegais apreendidas.
O cartão de confirmação para os candidatos que farão as provas do vestibular 2017 com acesso 2018 e sistema de ingresso seriado SIS da Universidade do Estado do Amazonas está disponível para consulta. Para obter o cartão de confirmação, o candidato precisa acessar o portal da UEA, www.uea.edu.br. O candidato deverá conferir os dados contidos no seu cartão de convocação. As provas do vestibular serão realizadas nos dias 22 e 23 de outubro, sendo a primeira data de conhecimentos gerais e a segunda de conhecimentos específicos e redação. As provas têm início às 13 horas e fechamento dos portões ao meio-dia e 50 minutos, horário de Manaus. Neste ano, 5.732 vagas estão sendo ofertadas pela UEA por meio do vestibular e SIS, incluindo 274 vagas para indígenas e 368 vagas para pessoa com deficiência. Quase 30 mil domicílios de Manaus vão ser vistoriados no combate ao Aedes aegypti. O serviço vai até o dia 31 de outubro e tem como meta visitar 27.915 domicílios em todos os bairros de Manaus. Na manhã desta segunda-feira, equipes da Secretaria Municipal de Saúde começaram a visitar as comunidades. A proposta é levantar o índice de infestação do mosquito, eliminando ou tratando potenciais criadouros, como destaca a diretora do Departamento de Vigilância Ambiental e Epidemiológica da Censa, Adriana Elias. A finalidade agora desse segundo diagnóstico, de infestação do Aedes em Manaus é justamente verificar, fazer a medição de como está e onde está o maior risco de adoecimento pelo Aedes, onde se encontra o maior número de criadouros, bem como também o maior número de casos notificados das doenças transmitidas pelo Aedes, que é o caso de febre chikungunya, febre zika e a dengue. Esse é o segundo diagnóstico da infestação do Aedes em Manaus. Nesta fase, 250 profissionais estão envolvidos. No primeiro, o bairro Redenção, na Zona Oeste, causou preocupação, segundo Adriana Elias. O primeiro levantamento, a principal foi ali o bairro da Redenção, que deu um alto índice de infestação, seguido depois por algumas localidades da Zona Sul. No bairro Glória, Zona Oeste, Rubens Souza, que coordena o distrito da região, afirma que os moradores têm papel fundamental para que o segundo diagnóstico da infestação do Aedes alcance o objetivo. É importante que a população se envolva nessa problemática, entenda a importância que ela tem nessa parcela, na eliminação dos criadouros, limpando o seu quintal. Aí sim nós vamos saber que o mosquito não vai estar presente, entendeu? Nós vamos ter a certeza que o mosquito não vai estar presente, porque o mosquito precisa de qualquer depósito que acumule água para se tornar um criadouro. No período de janeiro a agosto de 2017, a Censa registrou uma redução de 70% das doenças transmitidas em Manaus em comparação com o mesmo período do ano passado. A maior redução foi observada no número de casos confirmados de febre zika, com redução de 93,8%. Os casos confirmados de chikungunya e casos prováveis de dengue tiveram uma queda de 70,4% e 70,1%, respectivamente. E vamos agora direto ao prédio anexo do Tribunal de Justiça do Amazonas. Por lá está o repórter Fábio Melo, que acompanhou há poucos instantes, você também que está nos acompanhando pela TV Tiradentes, acompanhou a solenidade de diplomação do governador eleito e do seu vice, governador Amazonino Mendes, e do seu vice Bosco Saraiva. Foram diplomados há poucos instantes. Aqui nós transmitimos ao vivo. E o repórter Fábio Melo dá as novidades em relação, inclusive, ao secretariado que já foi anunciado, né, Fábio? Boa tarde. Aliás, boa noite para você. Boa noite, Chad Fernandes, boa noite a todos. Realmente, ele fez esse anúncio quebrando o protocolo. Você vê aí imagens ao vivo do governador agora diplomado, Amazonino Mendes. A gente participou dessa cerimônia aqui desde o início, viu, Charles? E nos surpreendeu mesmo essa revelação dele de alguns dos secretariados. E desses secretários que ele revelou, 2 chamaram bastante atenção da gente. Entre eles, a substituição do Robério Braga por Denilson Novo, pelo menos esse foi o nome que ele repassou para a gente. E também fazendo modificação de secretários, por exemplo, Secretaria de Esporte, que é a Janaína Chagas, a gente havia comentado, e dentre outros, Secretaria de Saúde, Deodato Guimarães, Secretaria de Educação, José Augusto de Melo Neto, e Procuradoria
Paulo Carvalho. Foram alguns nomes que ele passou ainda há pouco, já confirmando o novo secretariado, Charles. Agora nós estamos nos momentos finais da cerimônia de diplomação. Quem está falando neste momento é o desembargador Iedo Simões, está falando que é a última pessoa a falar, e depois dele, vai ser encerrada a cerimônia. Você acompanha aí várias autoridades locais fazendo parte aqui dessa cerimônia, e a gente transmitiu tudo ao vivo. Daqui a pouco a gente pode até, se der tempo, se a gente conseguir, a gente pode até voltar para tentar entrevistá-lo ou alguma coisa nesse sentido, Charles. Mas a gente volta a conversar e ver se vai ser possível de fato. Fábio Melo para a Rede Tiradentes. Ok, Fábio, obrigado pelas explicações, pelas informações. O repórter Fábio Melo trazendo, então, essas novidades em relação ao secretariado do governador eleito Amazonino Mendes. A grande surpresa, a substituição de Roberto Braga. Termina a era Roberto Braga na Secretaria de Cultura. Ele será substituído por Denilson Novo. Hemoan convoca doadores do tipo negativo para comparecer ao Hemocentro e ajudar a equilibrar o estoque que está baixo. Para ficar com um percentual equilibrado, o estoque de sangue negativo do Hemoan precisa ter no mínimo 100 bolsas. Mas, segundo a assistente social Noemi Priante, o número está bem abaixo disso. Sendo que os RH negativos, nós estamos com estoque crítico, então estamos nesse momento chamando a população, apelando, principalmente os doadores nossos já são cadastrados, O negativo, que compareçam para atender a necessidade desses pacientes que estão precisando. Tanto os pacientes do Hemoan que sofrem de leucemias, hemofilias, como as urgências e emergências de todos os hospitais públicos e privados. O sangue negativo é um tipo raro e, por isso, a dificuldade de encontrar doadores. Noemi explica que em Manaus, apenas 40% dos doadores são fator negativo. E os negativos são mais raros. E não chega nem a 40% dos RH negativos. Mariano Silva, de 61 anos, completou hoje sua 50ª doação. Já nem lembra como começou a doar, mas sabe da importância do seu gesto. Existem pessoas que têm condições de doar e outros têm precisão de usar o sangue de doa. Por esse motivo, eu sempre tive minha convicção de que doar sangue era bom. Eu gostei, sempre gosto. Da mesma forma, Caio Farias começa a se contagiar com a atitude de doar vida. Veio doar para a prima, mas já decidiu voltar para a segunda doação. Bom, né? Ajuda muita gente, como eu falei, né? E até eu posso precisar um dia, né? Para doar sangue é preciso ser maior de 18 anos, ser saudável, estar alimentado e ter dormido no mínimo 6 horas na noite anterior. O Hemoan funciona das 8 da manhã às 5 da tarde. A Secretaria Municipal de Saúde divulgou lista de convocação de 31 aprovados no concurso de 2005 da Censa para os cargos de administrador, auxiliar de patologia clínica, economista e técnico em histologia. A listagem consta no Diário Oficial do município do dia 29 de setembro. Serão nomeados 25 auxiliares de patologia clínica, um administrador, 2 economistas e 3 técnicos em histologia. Os convocados devem se apresentar a partir desta terça-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, na Gerência de Gestão do Trabalho da Censa, que fica localizada na Avenida Mário Ipiranga Monteiro, número 1695, Adrianópolis, com entrada pela Rua Maceió, e apresentar um documento de identificação com foto para receber as orientações sobre os procedimentos pré-admissionais. O prazo para apresentação é de 30 dias a partir da data de publicação no Diário Oficial. Em caso de não comparecimento, o ato é tornado sem efeito e o aprovado perde a vaga em definitivo. Transporte coletivo leva prevenção e informação sobre o câncer de mama e de colo de útero. O ônibus do Outubro Rosa começou a circular na manhã desta segunda-feira. Pelo 6º ano consecutivo, elas têm uma missão: orientar os passageiros do transporte público sobre os cuidados e as prevenções para combater o câncer de mama e de colo de útero. Folhetos informativos são distribuídos aos passageiros. O foco são as mulheres, que possuem a maior incidência da doença. A assistente social da empresa Eucatur, Nathalie Pequeno, fala da importância da ação. O público ele fica muito feliz, né? O ser humano ele é assim. A gente chega com ele, aborda as pessoas e passa a informação. E a gente sempre é bem recebido. A dona de casa, Maria das Graças, foi uma das pessoas abordadas. Ela descobriu este ano um caroço no seio. Disse já estar passando por tratamento.
Considerou a ação social uma ajuda importantíssima para as mulheres. Está sentindo, tem um caroço? Quando eles deram logo o resultado para a gente resolver, para a gente cuidar, para a gente, enquanto está no início, né? Silvia Maria trabalha há 7 anos como motorista de ônibus do transporte público. É a primeira vez que ela dirige o ônibus do Outubro Rosa. Para a motorista, é gratificante poder ajudar na prevenção do câncer. Para mim é uma satisfação, um sentimento assim maravilhoso mesmo. Poder ajudar de alguma forma. Porque eu me sinto, ajudando de alguma forma eu me sinto, incentivando também, né, nessa luta aí contra o câncer. Para muitos passageiros, como o autônoma Vitória Botelho, a viagem também se tornou especial, porque traz um simbolismo, a união pela vida. Quando começa o mês de outubro é muito bom, para muitas pessoas, incentiva muitas pessoas a fazer a prevenção do câncer de mama. O ônibus do Outubro Rosa começou a operar na linha 640, mas vai funcionar ao longo de todo o mês em vários trajetos para levar a informação ao máximo de pessoas possíveis. No quadro Ruas da História, vamos conhecer quem foi o personagem que dá nome à rua Floriano Peixoto. Ruas da História, com Andréa Vieira. Ele saiu dos livros de história do Brasil para dar nome a uma das ruas mais movimentadas da capital do Amazonas. Ligando a Rua Marquês de Santa Cruz à Avenida 7 de Setembro, no centro da capital, a Floriano Peixoto imortaliza o nome do segundo presidente republicano do Brasil. Reduto de boêmios e de quem gosta de uma boa cerveja, o Bar Cate Quero é um dos pontos de referência da Floriano Peixoto. O bar ocupa o mesmo endereço desde 1968, quando foi inaugurado por Antenor Pinheiro. Outro que também é lembrado quando se fala de Floriano Peixoto é o antigo Hotel Amazonas. Durante décadas, o hotel foi o ponto mais importante para receber turistas em Manaus. Porém, com o surgimento de outros empreendimentos do ramo hoteleiro, ficou restrito a aluguéis de salas comerciais e apartamentos. Hoje, a história do hotel está apenas na memória de quem frequentou o local. Natural de Maceió, em Alagoas, Floriano Vieira Peixoto era filho de lavradores pobres, mas foi criado pelo tio e padrinho. O coronel José Vieira de Araújo Peixoto foi mandado para a escola militar aos 16 anos. Em 1884, iniciou sua vida ativa na política. Foi nomeado presidente do Mato Grosso. Apesar de ser dono de engenhos que utilizavam mão de obra escrava, Floriano era abolicionista. Ele foi o primeiro vice-presidente do Brasil durante o governo do Marechal Deodoro e, depois da renúncia deste, assumiu a presidência, sendo o segundo presidente do Brasil. Foi denominado Marechal de Ferro por ter achado necessário governar o Brasil com punho forte, devido aos inúmeros problemas encontrados por ele durante seu governo. Também foi apelidado de Consolidador da República. Em sua homenagem, o governador de Santa Catarina, Hercílio Luz, decretou a mudança do nome da capital de Desterro para Florianópolis em 10 de outubro de 1894. Floriano abandonou a carreira política assim que deixou o cargo de presidente. Ele morreu no dia 26 de junho de 1895 e hoje é mais um nome nas ruas da história. E após a diplomação do governador eleito Amazonino Mendes, a população vive a expectativa do novo governo e com a esperança de que dias melhores virão. No dia em que o governador Amazonino Mendes foi diplomado pelo Tribunal Regional Eleitoral, a Rede Tiradentes foi às ruas ouvir o que a população espera do novo governo. A estudante de 18 anos, Maria de Lourdes, não viu nenhuma das gestões passadas de Amazonino, mas espera que ele invista no que ela considera essencial. Espero que ele principalmente ajude muito a área da saúde, porque os hospitais em Manaus estão realmente precisando. E a área da educação também, espero que ele ajude a UEA a se recuperar. E é isso, principalmente. Eu espero que ele
consiga desfazer a maioria das besteiras que os últimos governos fizeram. Os mais antigos acreditam no que já viveram antes, como o agricultor do município de Borba, Raimundo Moreira, que espera que o novo governador olhe para o interior com mais atenção. Pela onde a gente, pelo município que a gente mora, ele melhora porque está ruim a situação, né? O ruim desde o momento, desde a situação da escola está ruim, né? Dos colégios, professor, né? E a gente espera, vamos dizer, as comunidades tudo atrasado. A saúde não ficou de fora da lista da população. Quando perguntada sobre o que se espera do novo governador, a vendedora Daiana da Silva conta que nos últimos meses sofreu nos hospitais. Porque meu irmão foi internado, ele passou 2 meses internado, entendeu? E esperando por uma cirurgia, para sair, saiu quase com 3 meses, né, 28. Difícil, né, a situação. Mas também há aqueles que não acreditam em muitas mudanças. Olha, não tem muito a esperar não. Não, porque a história já é velha, né? Amazonino Mendes ainda vai aguardar uma decisão da Justiça Eleitoral para tomar posse também na Assembleia Legislativa. Mas as primeiras decisões ele já pode tomar na prática, com a escolha do secretariado. Nomes substitutos na Secretaria de Segurança Pública, Suzan, Segel e Detran surgiram na tarde desta segunda-feira, mas não foram confirmados pela equipe de transição. Então, esses nomes, inclusive, já foram anunciados pelo governador eleito Amazonino Mendes. Você conferiu ao vivo durante a solenidade de diplomação. E esta edição do Notícias da Hora vai ficando por aqui. Para rever as reportagens exibidas nesta segunda-feira, acesse o nosso canal de vídeos na internet. O endereço é youtube.com/TV Tiradentes. E você pode mandar sua sugestão de pauta para o nosso e-mail, anote aí, redacal@redetiradentes.com.br ou ligue para a nossa redação, 3616-3800. Para você, uma boa noite e nós nos veremos amanhã, terça-feira. Até lá!